Aí, quando começar a gravação, se você quiser fazer aí o início, né? Falando o nome da reunião. Só um minutinho, Isabel, por favor. Pode colocar. Já tá gravando, tá? Bom dia a todos, bom dia pessoal. Estamos aqui para a segunda reunião extraordinária de 2022 da CETIL, do CBH Araguari. Hoje, dia 10 de maio de 2022, em segunda chamada, às 9h35. Vou pedir por gentileza, Isabel, que você faça a chamada aí para a gente começar. Vamos à chamada. Eu só vou... Mariana, você poderia desligar seu áudio só um pouquinho, que tá chiando? Pois não. Instituto Estadual de Florestas, IEF. SEMAD. A Cristiane, ela tá participando pelo chat, que ela tá com um probleminho na câmera e áudio lá na SEMAD. Ela já se registrou no chat. Prefeitura Municipal de Uberaba. Daiane, presente. Prefeitura Municipal de Araxá. Angá. A Poliana, ela não está presente. Isso, ela justificou isso. Ela justificou que ela está acompanhando o pai em uma consulta médica. FONASC. FIENG. Fieng Mariana, presente. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Morro Alto, Patrocínio, Minas Gerais. É o seu José Geraldo, ele está com um probleminha para entrar, ele está mandando mensagem que ele está tentando entrar, mas não está conseguindo entrar, acessar o link. Ele deve estar com um probleminha na conexão dele. Então, presentes na sala da CETIL, em segunda chamada, tem 3 membros. Ok, Isabel, obrigada. Nós vamos dar continuidade aí ao texto do regimento, para a gente tentar finalizar essa tarefa. Como eu assumi a coordenação, essa atividade estava em andamento, eu pedi ao nosso presidente que me auxiliasse, peço a gentileza para já disponibilizar o material para a gente continuar os trabalhos. E peço sua condução, tá, Bruno, se for possível. Ok? Bruno, Sem problema, Mariana. Pois não. Presidente, Pois não. O primeiro item de pauta, Mariana, é a aprovação da síntese da reunião anterior. Aí eu não sei se você vai fazer a inversão de pauta. Na verdade, eu queria fazer uma tentativa, não sei quanto do texto que falta, mas vamos aprovar a síntese, então, vamos na ordem, por favor. A síntese ela foi encaminhada juntamente com a convocação por e-mail, nós não recebemos nenhuma contribuição na secretaria. Então, a todos que estiverem de acordo com a síntese, fiquem em comissão. Os que estiverem contrários ou tiverem alguma observação, podem se manifestar. Assim que eu terminar, eu mandei para você, tá? Síntese da reunião aprovada. Ai, meu Deus. Podemos passar para o próximo ponto de pauta, Bruno, por gentileza? Sim, sim. Vamos continuar, então. Bom dia a todos novamente. Isabel, você podia projetar aí para a gente dar sequência no regimento?
Então, nós paramos no artigo... Qual foi, Isabel? Vamos lá direto já naquele artigo que nós paramos. Só um minuto, pronto, tá carregando aqui, tá? Ok. Bom, pessoal, é o item 2 de pauta que nós vamos dar início, que é a continuação da discussão da alteração da deliberação normativa CBH-Araguari número 41, de 4 de abril de 2019, que altera e estabelece o regimento interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, conforme deliberação normativa CRH-MG número 69, de 9 de agosto de 2021. Vamos aguardar a projeção do texto para a gente dar continuidade às discussões. Já está projetado, vocês conseguem ver? Sim, Isabel, estou vendo aqui. Então, nós tínhamos no parágrafo 1º do artigo 12, né? Nós já tínhamos consensuado nisso, nessa redação, né? Então, vamos para o próximo aí. Os demais itens, eles estão muito próximos daquilo que está no nosso regimento. E aí, agora, no artigo 13, nós temos uma alteração. Só para vocês lembrarem, ou aqueles que não faziam parte do comitê saberem, no artigo 13, nós tínhamos no regimento anterior que a ausência do conselheiro por 3 reuniões consecutivas ou 6 em todo o mandato implicará automaticamente. Primeiro, na exclusão do representante titular, né, e a imediata indicação de outro, quando a titularidade e suplência forem exercidas pela mesma entidade, e na substituição do titular pelo suplente, quando a titularidade for exercida por diferentes entidades, passando o titular ausente a assumir a vaga do suplente. Bom, então esse é o caput, os 2 incisos, e aí a proposta que veio na deliberação, né, do Conselho Estadual é a seguinte, né, a instituição, membro titular de sua respectiva suplente, que não comparecerem em 3 reuniões consecutivas ou 6 alternadas, receberão comunicado da instauração de procedimento de desligamento emitido pela diretoria do comitê. Podemos apresentar a manifestação no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento do comunicado. Né? Então, antes, o que era automático, agora passou um procedimento de desligamento, né? Que seria um procedimento administrativo do comitê para esse procedimento de desligamento. E aí, então, no parágrafo 1º, né, no caso de manifestação da instituição dentro do prazo previsto no caput, a questão será analisada pela diretoria, devendo proferir sua decisão no prazo de 30 dias, e aí, então, a diretoria vai analisar aquilo que foi solicitado aí e comunicado, né? No parágrafo 2º, caso não haja manifestação da instituição ao comunicado suplicitado, ocorrerá seu desligamento automático, sendo o fato comunicado à plenária pela diretoria. Então, essa que seria o que o Conselho está deixando mais flexível, né? Essa questão das faltas nessa situação. Presidente, se me permite, pode voltar no caput, por favor. Seria esse artigo 14, né? Eu acho. O caput. A instituição, membros titulares, suplente, podendo apresentar manifestação, ao invés de ser manifestação, a gente poderia colocar justificativa. O que você acha? Porque seria uma justificativa da ausência, certo? Aí a gente poderia colocar justificativa, ao invés de manifestação, contada no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do comunicado. E lá embaixo, no parágrafo 1º,
No caso de manifestação da instituição ao comunicado supracitado, ocorrerá seu desligamento automático, sendo o fato comunicado à plenária e à diretoria. Não, esse é o segundo. Parágrafo 1º. No caso de manifestação da instituição dentro do prazo previsto, a questão será analisada pela diretoria, devendo proferir sua decisão no prazo de até 30 dias, contados do protocolo da justificativa ou da apresentação da justificativa. Esses 30 dias aqui no final, eles ficaram um pouco soltos, a contagem. A minha sugestão seria, para todos aí, para voltar, colocar ao invés de manifestação lá em cima, justificativa, porque a gente está falando de justificativa de ausência, e no parágrafo 1º, no prazo de até 30 dias, contados da apresentação da justificativa. O que vocês acham? Mariana, eu entendi e acho que a gente realmente precisa de trocar essa palavra de manifestação, porque manifestação aí pode até ser favorável, né? Então realmente fica incongruente. Agora, eu não sei se seria uma justificativa, porque não sei se é uma justificativa ou é um acontecimento. Não, eu acho que assim, às vezes a gente está... Como eu acho que a manifestação está muito abrangente, eu acho que a justificativa fica muito limitado. Eu acho que a gente poderia ir achar alguma palavra aí que sei lá, apresentar defesa, não sei, sabe? Uma coisa assim, para não ficar muito nem aberto, eu acho que manifestação realmente, concordo com você, tá? Uma coisa assim, manifesta, né, não adianta, e uma justificativa, ela fica um pouco fechada, que é a justificativa de quê? Justificativa da perda da vaga ou justificativa de ausência, entendeu? Porque depois nós vamos ter para baixo aí, você vai ver que vai ter a justificativa de ausência, né? Entendeu? Então aí às vezes confunde, se pôr justificativa, às vezes pode confundir aí com a justificativa de ausência, aí já fica uma coisa automática num procedimento. Entendeu? Então deixa a manifestação mesmo, Bruno. Vamos deixar a manifestação e só coloca no parágrafo 1º, no prazo de 30 dias da manifestação, porque eu não vi o restante do texto para não confundir com a justificativa abaixo. Aí faz sentido mesmo. Tá? 30 dias eu também concordo que tem que linkar ele em alguma coisa mesmo, senão fica solto. Presidente, nessa questão, tratando desse tópico aí, quando eles colocam manifestação, é no sentido se a instituição ela tem interesse de manter ou não dentro do comitê, né? Uhum. Mas é porque isso aí ficaria inócuo, Isabel, porque se ele não apresentar, pronto, então entende-se que não tá querendo. Mas é realmente uma justificativa aí, para tentar convencer o porquê, né, de que não tem interesse, ou que faltou essas coisas. E aí nós vamos jogar, no caso aí, a plenária está jogando para a diretoria, né? Na verdade, tinha que ter sido jogado isso aí para a plenária, mas tudo bem. Né? Tá deixando aí como faculdade de decisão para a diretoria, né? Mas... esse texto vocês tiraram do conselho, né? Da deliberação do conselho. Eu acho que tem que ficar na diretoria mesmo, tá? A Dayana levantou a mão, pois não, Dayana? Oi, bom dia. Eu fiquei com essa dúvida mesmo, por que a diretoria que toma uma decisão se não poderia jogar para a plenária? Porque, na verdade, Dayana, isso mesmo entendendo que às vezes as decisões seriam melhores pela plenária, mas isso é porque, na verdade, era automático, tá? Isso era automático e aí nós entendíamos que não tinha que decidir ninguém. Agora, jogando isso para a plenária, aí a gente teria um outro problema, que a gente tinha isso no regimento anterior, que era a plenária que decidia. A gente tinha que pautar e aí a plenária que decidia. Então, normalmente, essa questão da plenária, ela fica assim, quase nunca eles vão contrário ao pessoal que já está querendo participar novamente e apresenta aí, fala, não, eu tenho interesse, tinha problemas e tudo. Então, normalmente, a ideia da diretoria é porque, às vezes,
seria um pouco mais célere, porque para plenária a gente tem que pautar numa assembleia, e até então vai ficar sem aquele membro, ou às vezes o membro suplente que poderia assumir, não assume, entendeu? Então, na verdade, é só a questão de celeridade do procedimento, só. Tá? Eu complementando, presidente, se o senhor me permite, eu acho que é uma questão também institucional, no sentido de deixar questões, a gente tem uma regra, né, de ausências sucessivas e alternadas, e eu não acho adequado a gente colocar essa manifestação para decisão de plenária. É como se fosse o raciocínio da Secretaria Executiva, em termos institucionais. É a Secretaria Executiva de um conselho, por exemplo, que toma essas decisões. Eu acho que, inclusive, nós podemos ter alguns conselheiros que não se sentem à vontade em julgar essas manifestações, se é pertinente, se não é. Então, eu acho que fica interessante colocar para a diretoria a avaliação dessa manifestação. Eu acho que fica bom nesse sentido. O que você acha, Daiana? Você acha que fica condizente? Sim, eu concordo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque está falhando aqui, mas eu concordo também em manter na diretoria, ou mesmo no automático, como já era, né? Essa ideia de você oportunizar uma manifestação, eu acho importante, tá? Para não ser muito autoritário e automático, tá fora, porque algumas questões podem acontecer, né? De caso fortuito, alguém teve um problema de saúde ou alguma coisa assim. Então, acho que abrir para manifestação é importante. Mas já pautar isso em plenária para decisão, acho que isso é uma coisa de diretoria. Sim, estamos te ouvindo, viu, Daiana? Então, já posso votar esse artigo? Podemos votar isso aí? O que você acha? Sim, podemos sim. À vontade. Bom, então, podemos manter, então, dessa forma, né, que foi proposto, ok? Continuando aí, vamos passar para o artigo, no caso aqui, volta aí na proposta da deliberação, que ele é 15º, mas ele vai ser 14º nosso, né? Então, a ausência do membro titular e suplente da instituição, o membro titular designará por meio de procuração específica um representante para a reunião, sendo considerado o voto da instituição. Parágrafo único. As procurações somente serão aceitas em até, no máximo, 25% das reuniões plenárias anuais. Na verdade, até eu tinha uma proposta aqui de manter isso. Na verdade, isso aí está instituindo novamente, só para historiar, para vocês entenderem, está instituindo novamente a participação por procuração. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos isso anteriormente, e aí depois foi vedada essa possibilidade de participação. Então, assim, a gente tem algumas observações que aconteceu alguns problemas no passado que a gente, às vezes, teria que acrescentar e alterar essa situação. Como fica assim, ela fica um pouco assim, aberta demais, né? Então, uma das questões é a questão do prazo de envio dessa procuração, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, na hora da reunião, na hora que ia votar uma coisa de interesse, aparecia a procuração lá para uma pessoa votar. Então, a gente via isso, e às vezes isso, não sei, e aí ela às vezes perdia o sentido, porque o instrumento de procuração é justamente quando acontece alguma coisa e aquela instituição não pode fazer presente, né? Então, nós tínhamos colocado um prazo, né, para que isso fosse feito, né? Isabel, cadê aquele texto lá da proposta do prazo? Era na justificativa, né? Nós não chegamos a... Não, é porque a procuração também nós temos, eu acho que poderia ser na mesma linha da justificativa de ausência, porque para a gente não ter esse tipo de problema e saber como que vai ser a procuração. Então, a minha proposta é justamente assim, a gente ter
essa faculdade da procuração com esses termos mesmo da justificativa que nós tínhamos falado, Isabel. Então, aí seria uma justificativa, uma procuração, se for online, até 16 horas do dia anterior, e física na hora 30 minutos antes da reunião. A proposta aí, a gente inseriria isso nesse recebimento de justificativo. Desculpe, de procuração. É porque a justificativa, a nossa proposta aqui é fazer da mesma forma. Vocês entenderam? Assim, então, a gente teria o recebimento dessa procuração na secretaria do comitê, se for online, até 16 horas do dia anterior, e se for física, e até 30 minutos antes da reunião, pode receber lá na própria reunião. Para não ter esse problema, porque pode acontecer que em uma determinada reunião tem algum interesse, e aí a pessoa chega com procuração somente para aquilo, né? E às vezes a gente perde essa questão toda do comitê, que é a participação completa dos membros, ou quando a efetividade dessa procuração é justamente a impossibilidade de participação, mas temos que fazer essa participação através de procuração. Então, a proposta é a gente ir lá e só dar uma regulamentada nessa procuração, que as procurações deverão ser enviadas online até 16 horas do dia anterior, ou física até 30 minutos antes da ocorrência da plenária. Presidente, vocês julgam pertinente abrir isso para apresentação de procuração? Desculpa, eu não escutei, está muito baixo o seu áudio. Vocês julgam pertinente essa questão da procuração? Por que vai voltar com essa possibilidade? Então, isso, na verdade, foi uma discussão lá no Conselho Estadual, né? No Conselho Estadual, que entendeu a possibilidade, a necessidade de ter essa procuração, tendo em vista que eles acharam que essa forma que nós estávamos aplicando de não poder ser por procuração, ela ficaria muito restritiva, né? Então, por isso que eles entenderam colocar esse advento aí da procuração. Mas entendendo, nós podemos, sim, tirar isso se for do nosso entendimento. Não sei se passaria no IGAN, né? Como nós falamos aí, ainda vai passar pela análise da Procuradoria, porque às vezes ficaria distante daquilo que o Conselho discutiu, né? Mas fica a critério. A ideia nossa é que, se mantendo a procuração, colocando essa regra de apresentação, a gente teria pelo menos uma forma assim, de ritos a serem cumpridos para que valesse essa procuração. Ok, está esclarecido. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Pois não? Essa questão da procuração, ela se superpõe ao membro suplente? Ela não pode impedir a participação do membro suplente? Essa é uma boa que a gente, às vezes, pode regulamentar aqui, né? Que a procuração somente será aceita na ausência do titular e suplente. Eu acho que seria interessante incluir um texto nesse sentido. Sim, concordo também. Então, volta lá, Daiane, na parte de... Não, mas já está aí. Já está. Não, desculpa, já está. O caput já fala. Na ausência do membro titular e suplente, a instituição membro titular designará. Já está. Já é assim mesmo. Desculpa que eu não estava lembrando disso, mas já está claro aí. E a quantidade de procurações é no máximo 25% das reuniões plenárias anuais. Isso tem um outro problema, que nós tínhamos falado na questão da justificativa também, porque é o seguinte, vamos longe, quantas reuniões nosso comitê do Araguari tem no ano? Aí começa a ter uma dúvida, e a gente às vezes fica com valor que a gente não sabe ao certo, né?
Então, a proposta lá da justificativa também, que tem uma porcentagem, que aí a gente poderia colocar aí também, é que nós colocamos lá 25% das reuniões plenárias ordinárias, anuais ordinárias. Que aí nós sabemos quantos são, porque nós fazemos reuniões, a gente determina o calendário aprovado, nós aprovamos o calendário no ano anterior, né? E aí, então, daí sai o número tanto da procuração quanto depois da justificativa de ausência. Eu acho pertinente. É bom definir pelas ordinárias mesmo, que é o que a gente tem controle, né? Isso, exatamente. Se todos estiverem de acordo, acho que a gente pode seguir nesse sentido, presidente. Ok. Podemos continuar? Então, Isabel, volta lá naquele... Isso. Então, o artigo 16, que no caso agora é artigo 15 do nosso, né? Para a recomposição das vagas vacantes por desligamento, renúncia ou extinção de uma instituição, o CBH deverá observar. No caso de vacância da vaga ocupada pelo membro titular, os procedimentos a serem adotados na seguinte ordem. O respectivo membro suplente ocupará a vaga automaticamente, caso as instituições sejam distintas. 2. A vaga da titularidade será oferecida para instituições eleitas que estão ocupando somente a suplência. 3. A instituição habilitadas no processo eleitoral serão convocadas conforme a ordem estabelecida na lista de espera e indicação de seus respectivos representantes. 4. O IGAN deverá ser acionado para promover o processo eleitoral complementar quando, né, no caso de vacância da vaga ocupada pelo membro suplente, os procedimentos a serem adotados na seguinte ordem. Uma instituição habilitada no processo eleitoral serão convocadas conforme a ordem estabelecida na lista, né, de espera de indicação dos seus respectivos representantes. 2. A instituição que ocupa a titularidade deverá assumir também a suplência e indicar novo representante para assumir a vaga. 3. O IGAN deverá ser acionado para promover o processo eleitoral complementar. No terceiro caso, que é no caso de vacância da vaga ocupada pelo membro titular e suplente, os procedimentos a serem adotados na seguinte ordem. 1. A vaga de titularidade será oferecida para as instituições eleitas que estão ocupando somente a suplência. 2. A instituição habilitada no processo eleitoral serão convocadas conforme a ordem estabelecida na lista de espera e indicação. E 3. O IGAN deverá ser acionado para promover o processo eleitoral complementar. Parágrafo único. Quando da aplicação do inciso 3, o preenchimento da vaga de suplência deverá observar os procedimentos nos incisos 2 desse artigo, que aí tem aquelas ordens lá que foi falado anteriormente. Isso seria nosso artigo 15º, que é justamente quando dá vacância aí das vagas. Presidente, tem só uma contribuição? O áudio melhorou aí um pouco? Sim, melhorou. Ai, que bom. Eu estou com interferência da câmera, então eu vou deixar ela desligada, tá? É o seguinte, ao invés de colocar números, por que a gente não trata como alíneas? Ao invés de ser 1, 2, 3, colocar A, B, C, D. Eu acho que em termos de técnica legislativa pode ser que fique melhor. Ok, sem problema. Tá? Aí os incisos, seguindo os incisos, a gente coloca alíneas ao invés de números. Eu acho que fica melhor. Ok. Fica mais claro, né? Porque tem 2, depois tem outro 2, né? Também. Eu li minha linha só de técnica legislativa, com certeza isso vai voltar com alguma sugestão lá do IGAN, mas aí já para ir bonitinho. A gente fala que é uma sequência, né? Então,
Eu acho que pode ser melhor. O que vocês acham? Ok, eu acho que tem para somar, sim. Mais alguma contribuição nesse item? Então, Isabel, isso fica dessa forma, colocando então como alíneas. Ok? Depois você configura. Vamos só continuando aí que... Bom, não, volta primeiro. Eu acho que tem que voltar um pouco, porque ainda tem item do nosso. Aí, eu acho que a gente tem que acrescentar esses parágrafos aí, porque aí esses parágrafos ficaram soltos aí, eles ficaram fora de órbita, né? Eles ficaram fora do contexto aí da situação. Só eu falo o parágrafo primeiro, que o parágrafo segundo aí ele vai ser substituído pelo artigo 16º, né? 16. Não é isso? Às vezes você pode transformar esse parágrafo primeiro num artigo. Eu pensei nisso também. Acho que pode transformá-lo, que como ele ficou solto, né? Ele transforma no artigo e... lá, 17º, né? Aí esse parágrafo segundo, ele vai para a redação que a gente estava falando, né? Na verdade, o meu entendimento é que ele aí já não faz nem mais sentido, ele. Eu também estou achando que não. Peraí. Não, ele é outra coisa. Caso o representante que pretenda substituir seja membro da diretoria, vago, carga, lei... não, isso aqui tem que deixar. Então, peraí. Aí agora ele vai fazer parte do artigo 17, na verdade, né? Então aí o artigo 17 fica como caput, esse parágrafo primeiro, e o parágrafo segundo vira parágrafo primeiro. Parágrafo único. Faz sentido? Isso, exatamente. Ele é parágrafo único. Isso, parágrafo único. Esse artigo 15º aí, eu acho que aí ele só passa a ser, né, artigo 18º. Pode continuar. Uma outra questão é... Tá. Nós falamos aí da... deliberar sobre a proposta... Isso aí é um... Volta lá, que eu acho que da plenária. Que compete à plenária, na verdade, né? Então, o que a deliberação do Conselho Estadual vem alterando é justamente o item 4, que ele fala da seguinte forma: deliberar sobre a criação de câmaras técnicas especializadas, grupos de trabalho e outras formas organizacionais de apoio aos trabalhos do comitê para... Volta aí que está cortando aqui, do lateral. Não, ao contrário. Não, ao contrário, eu preciso de ler o que está na deliberação, está propondo. Isso.
para o exercício das competências descritas no artigo 4º desse regimento, bem como sua extinção, definindo no ato da sua criação a composição, as atribuições e o prazo de duração. É isso, né? É só um incremento para aquilo que a gente tinha no nosso regimento. É isso? Ok. Porque não tinha questão do prazo. Cortou seu áudio, Isabel. Desculpa. É porque não tinha obrigatoriedade no antigo regimento sobre questão de prazo, né, para grupo de trabalho, e agora vem essa obrigatoriedade. E a composição também. É porque o grupo de trabalho estava em outro inciso, por isso que não tinha. No caso aí, ele suprime o inciso 8º e junta tudo no inciso 4º, né? Que fala sobre todas as atribuições e as suas questões. Porque nós tínhamos uma deliberação que falava sobre justamente o prazo dos grupos de trabalho. Aí a gente tinha resolvido isso de outra forma, né? Nós tínhamos resolvido com essa questão de uma deliberação específica de GT que tinha um prazo que era 180 dias. Agora, dessa forma, nós já temos que criar e já estipular os prazos, né? Ótimo. Fica bem melhor, né? Ok? Ok. Pode continuar, então, né? Essa questão da paridade, menção do inciso 5, quantitativo. Tá. A deliberação que refere-se ao inciso 4º, que é esse que nós acabamos de falar, deverá indicar as atribuições, quantitativo de vagas por segmento, observadas as paridades na concepção e o prazo de duração quando a criação do GT. Simplesmente também, novamente, ele vem especificar sobre o prazo e a paridade, mantendo essa paridade. Não houve alteração, só a redação, a gente passa a ter essa redação da deliberação, não é isso? Ok. Bom, aí agora nós temos aquela polêmica novamente, né? Nós temos nosso regimento, das decisões da plenária, caberá recurso ao Conselho Estadual e recursos hídricos. E aí começa o paradoxo, né? No prazo de 10 dias, a contrário da data de divulgação da decisão. E isso aí a gente começa a ter aquele paradoxo daquele prazo que a gente tinha de reconsideração, né? Agora, esse caso é o seguinte, passa para a instância que é o Conselho Estadual, toda decisão nossa que não se tem uma satisfação dela, pode-se, então, né, isso é constitucional, né? A gente pode, na instância superior, apelar para a instância superior, que no caso é esse aí. Mas aí a gente tem esse paradoxo de 10 dias aí, e a gente tinha colocado até 30 dias no anterior, né? No meu entendimento, a gente pode às vezes, colocar isso. A gente poderia, às vezes, alterar, aí eu peço ajuda a vocês aí, esse prazo aí, observado o prazo do pedido de reconsideração. A gente linkar isso aí lá naquilo que nós já discutimos e propomos. Presidente, mas a gente não tinha falado que vai ser excluída a reconsideração? Não vai haver reconsideração? É isso mesmo. Desculpa, é isso mesmo. Então, até não, então tá bagunça. Eu só estou achando exíguo o prazo de 10 dias para o recurso. Acho que a gente pode colocar aí 20 ou 30 dias. Não sei o que está previsto lá para o Conselho. Vocês viram o que está lá para o Conselho? De recurso administrativo? Senão a gente pode aplicar 14.184. É isso? 14.184. Eu acho que então podemos colocar aí 30 dias, né? Eu não sei se são 20 ou 30. Peraí, deixa eu dar uma olhada.
Acho que pode colocar 30 dias. Se todo mundo concordar. Alguém tem alguma contribuição? Ô, Mariana, se não me engano, tem uma lei, não tem, que rege esse prazo? Até foi alterada, uma lei mais nova, acho que é 20 dias, né? Uma lei nova? Não, eu acho que é uma deliberação. A deliberação. É uma deliberação. É uma deliberação. Tem que verificar se já tem a determinação desse prazo específica. Eu não tenho conhecimento. A Sandra aí tem que verificar esse prazo aqui. Isso, eu também concordo com isso. Eu acho que são 20 dias dessa deliberação mesmo. A Sandra tem essa deliberação aí, Isabel? A gente tem ela, que a gente andou estudando ela, mas ela está só pesquisando ela aqui. Tá. Coloca 20 dias, então, pessoal, e só confirma depois se tem alguma determinação específica para a gente replicar. Eu acho que essa deliberação, ela fala justamente 20 dias mesmo. E, às vezes, 20 dias contra... Já, às vezes, citaria aí nesse artigo essa base que nós usamos, não? Conforme DN e tal. O que vocês acham? É difícil, a gente tem que evitar, presidente, citar normas, porque elas podem mudar. E aí a gente fica com um regimento que também precisa de alteração. Então, pela técnica legislativa, é bom a gente só replicar o prazo, se for possível. A não ser que seja uma legislação específica, que seja de fato necessário. Então, e como é definição de prazo, segue o que está ali, e é um prazo razoável de 20 dias, né? Não sei o que vocês acham. A gente precisa tentar citar o mínimo possível de normas, porque elas estão mudando a todo tempo, né? E aí evita da gente ter que alterar o regimento também. Ok, tá certo. É mais prudente mesmo. Bruno, bom dia demais presentes. Salvo engano, é o decreto 47.705 de 2019, que fala que o recorrente tem prazo de 20 dias da data da publicação da decisão para seguir. Mais ou menos isso, quando a gente trabalhava a questão do pedido de reconsideração. E, às vezes, a gente pode amarrar em relação ao recurso, até mesmo pelo prazo exíguo, né, Bruno, de 10 dias. Sim. Prazo de reconsideração. Mas tem uma DN também que a gente olhou aqui, porque são várias normativas, mas que a gente leu sim, a gente só está localizando, mas no decreto tem. Mas tem uma deliberação que fala... Tem uma DN. Eu estou dando uma olhada no decreto aqui, só um minutinho. Achei. Está no artigo 37 do decreto, parágrafo 1º. Pedido de 38, perdão. Caberá recurso contra a decisão que indeferir ou não conhecer do pedido de reconsideração. Aqui fala da reconsideração, né? O recurso deverá ser dirigido ao presidente do CRH no prazo máximo de 20 dias. Então, aqui fala nessa situação de 20 dias o recurso. Ok, então podemos manter esses 20 dias, né? Vocês querem citar o decreto? Não, eu acho que é melhor não, como você falou, ainda mais decreto, né? Eu acho que, bom, deixa eu ver aqui, caberá recurso, e aqui fala do pedido de reconsideração. Então, pode confundir, já que a gente não tá colocando isso no regimento. Vamos colocar só os 20 dias mesmo? O que vocês acham? Eu acho que os 20 dias mesmo. E pronto, e aí a gente não coloca essa questão desse decreto e nem de DN. Isso.
Até mesmo, assim, como sugestão, o que a gente pode, eu não sei se os demais vão concordar, porque a ADN fala em 10 dias, né, a ADN 69. Porém, esse decreto fala em 20 dias. Então, se a gente fizer, tipo assim, um critério de especialidade de norma, né, a gente prevalece o entendimento do decreto do que a deliberação do conselho. Então, por isso que justifica também a gente, vocês, né, de colocar aí os 20 dias. É como sugestão, tá? Qual que é essa ADN, gente? A DNA 69, que traz as regras 69 gerais, mesmo? isso, porque lá ela traz 10 dias a DN. Só que para a gente colocar em consonância com o decreto, aí por isso que a gente está os 20 dias. Tá, ok. Ok. Em termos de contagem de prazos, não sei se a gente vai chegar lá, presidente. A gente está considerando a lei 1484, entende? Ficou baixo, eu não escutei, mano. Desculpa. Para efeitos de contagem de prazo, nós estamos, não sei se a gente vai chegar lá no regimento, nós estamos considerando a 14184, certo? Sim. Ok. Podemos continuar aí? Podemos. Agora a gente tem a questão da leitura da ata, porque nosso regimento, nós tínhamos falando que a leitura da ata em assembleia poderá ser solicitada por requerimento de qualquer membro do comitê, mediante aprovação. Na verdade, a gente tinha essa dinâmica, porque nós não tínhamos essa prática de ficar lendo, porque como é enviado antes, nós entendemos que os membros leem antes e já vêm com as contribuições prontas, ou às vezes até envia antes da reunião. E aí a deliberação do Conselho Estadual, ela veio falando da seguinte forma, vamos colocar aí. Ela veio falando, a minuta da ata será encaminhada para os conselheiros, possam fazer as contribuições, sugestões ou alterações no prazo mínimo de 48 horas antes da reunião. Não havendo manifestações durante a plenária, a leitura poderá ser dispensada. O parágrafo primeiro, né? Então, na verdade, eles estão invertendo a ordem aí, né? Nós tínhamos aí falando que poderá ser solicitada por requerimento, e não que ela teria... que é essa questão da discussão? É porque está falando leitura, né? É porque é isso, a leitura. Na deliberação do conselho fala leitura. Então, ao invés de... aí, como traz aí um inciso falando da leitura, né? Aí ela fica uma regra a leitura. A regra vira a leitura e não a discussão e aprovação, porque nós tínhamos invertido essa ordem justamente pela agilidade da reunião, né? Se precisar ler, se alguém solicitar, a gente lia, né? Agora, quando a gente coloca que é leitura e aprovação da ata, né, da reunião anterior, aí a gente tem uma regra que é a leitura. Na verdade, a exceção seria não ler, né? Vocês estão querendo dispensar a leitura, né? Só fazê-lo quando solicitado. Isso. Isso já é uma prática lá do Conselho? Não, é uma prática nossa, né? O Conselho, ele faz também, mas não tem dessa forma. A maioria dos outros regimentos trazem como o Conselho está propondo aí, leitura da ata. Mas na prática mesmo, quase não lê. Na prática mesmo, não lê. A gente que nosso regimento, nós tínhamos já inovado colocando dessa forma, né? Tá, ok. A minha sugestão é que a gente deixe como está no nosso regimento, discussão, e aí o parágrafo primeiro a gente pode adotar o parágrafo da deliberação. Acho que é incoerente a gente deixar dessa forma e mantém
parágrafo primeiro dessa deliberação, porque fala que a minuta será encaminhada, a gente tem um prazo, aí que ele fica mais né? Aí a gente mantém o texto que está aí à direita, né, da redação da DN. Isso, exatamente. Tá, ok, perfeito. Ok, Isabel? Aí a gente troca o parágrafo primeiro pelo da DN. Podemos seguir? Alguma outra contribuição? Sim, podemos continuar. Presidente, uma questão também nesse parágrafo que traz essa questão da gente poder encaminhar a ata até 48 horas, né? Não, no caso, ó, possam fazer as contribuições, alterações no prazo mínimo de 48 horas. Então, mas será um caminho que da ata ou um caminho dos conselheiros, 48 Dos horas? conselheiros, com certeza. Dos conselheiros, com certeza. É porque eles não podem mandar, por exemplo, no dia eles não podem mandar, no dia anterior eles não podem mandar nenhuma contribuição. Eles podem fazer a contribuição na reunião, mas mandar para você antes, não. Só antes de 2 dias, né? 3 dias, por exemplo, aí pode. Ok? Vamos passar para o próximo aí. O próximo é a questão do quórum. Não é isso? O artigo 22 traz que o quórum de instalação corresponderá à primeira chamada da maioria absoluta dos membros do comitê, após 30 minutos com 40% dos membros do comitê. Ok. Eu acho que é uma forma de maior participação e que também pode agilizar aí. Nós não tínhamos essa possibilidade, nós tínhamos só a questão da maioria absoluta dos membros, né? E aí estamos flexibilizando um pouco aí. Ok? No parágrafo 3º, a proposta que fala aí, né, nós tínhamos o quórum de deliberação poderá ser a maioria simples dos presentes, independente da manutenção do quórum de instalação, exceto nos casos aí que é regimento interno, alguns itens aí que tem importante que precisa dessa maioria, sempre a maioria absoluta. Então, aí, no caso, a proposta ele ficaria que o quórum da deliberação corresponderá à maioria simples dos presentes, independente da manutenção do quórum de instalação, desde que estejam representados, no mínimo, 10% dos membros de cada segmento, exceto nos casos previstos nos artigos 27 e 35 desta. Depois você confere só se são esses números mesmo, tá, Isabel? Dessa norma. Então, agora colocou uma regra que, independente da manutenção do quórum, né, a gente teria que ter, no mínimo, 10% dos membros de cada segmento. Agora, tem uma regra, não é simplesmente tendo a porcentagem. Então, nós temos que manter aí. A ideia dessa manutenção de, no mínimo, 10% aí dos membros de cada segmento é que, realmente, às vezes, tem segmento que não está sendo representado e aprova algumas coisas que às vezes eles nem ficam nem sabendo. Então aí já está tendo uma obrigatoriedade de ter esses membros. Podemos manter esse texto da deliberação 69? Ok? Ok. Então
vamos continuar aí, Isabel. A questão da substituição do membro, então, o nosso tinha, na hipótese de substituição de algum membro da diretoria pela entidade, deverá ocorrer eleição e vacância até exercer o fim do mandato, né? Aí, para exercer até o fim daquele mandato. E aí, então, a deliberação 69 veio falando, caso de representante que pretenda substituir seja membro da diretoria do comitê, considerar-se-á vago o correspondente cargo nos termos do artigo 25 e parágrafo 4º, depois vocês conferem isso, tá, Isabel? Devendo ser promovida pelo comitê nova eleição para o preenchimento do cargo no segmento em que se deu a vacância. Bom, o que nós temos aí é a seguinte questão. Nós temos uma regra de composição da diretoria em que nós temos que ter, no mínimo, 3... Isso, é porque um representante ele pode estar em cargo... Diferença. Na verdade, é o seguinte, nós temos... ter, no mínimo, 3 segmentos representados na diretoria. Não é isso? Então, aí nós tínhamos uma mobilidade de forma seguinte, se tivesse uma vacância, né, por algum motivo, nós poderíamos, então, reconduzir e fazer uma eleição, isso já era de praxe, porém, a gente não tinha obrigatoriedade em manter aquele segmento, né? Mantendo a regra geral, que era 3 segmentos diferentes, ok, estávamos tranquilos quanto a isso. Agora, inserindo esse parágrafo dessa forma, nós teríamos uma regra que é justamente a obrigatoriedade de manter daquele segmento. É isso que está alterando nesse parágrafo, não é isso? E aí, podemos manter conforme a deliberação? Eu acredito que sim. Vamos ver o que o pessoal do IGAN responde nesse sentido. Acho que a proposta pode ser essa, sim. Ok. Então, mantemos o texto da DM. Por que está marcado aí, Isabel? Não tem nada a ver, né? Isso é natural. Pode continuar. Bom, isso as atribuições do presidente, né? Então, entre outros, decidir nos casos de urgências ou inadiáveis do interesse ou salvaguarda do comitê, há de referendo da plenária, tendo validade até a primeira reunião subsequente, quando deverá ser apreciado. Só escreveu diferente, né, na verdade. A função ficou a mesma coisa. Então, a proposta é manter a DN 69. Não teve alteração. É porque aí traz a obrigatoriedade de ser aprovado na próxima reunião, né? Que antes não tinha, quando é ad referendo. Ela era... Né, a gente tinha isso, né? Tinha o hábito, mas não tinha... Mas não tinha a regulamentação, né? Bom. Então, quando fala da posse dos membros do comitê, seu presidente, do vice-presidente e secretário adjunto, será efetivada com a assinatura de cada um dos representantes no livro de posse ou documento específico. Esse texto do artigo 37 é da DN, presidente? Oi?
esse texto à direita do artigo 37 é da DN? Desculpa, só bem um. É da DN. Ah, tá. Eu acho que também só mudou a forma de escrever, não é? Não vi mudança É de porque, hein, Bruno? Eles acrescentaram o documento específico, porque agora assina o termo já dentro do SEI, né? Então não é livro. Ah, sim. Mas e por que está livre na deliberação? Eles trazem o termo livro e o documento específico. Antes era só livro. Ah, o documento, tá certo. É. Entendi. Ah, entendi. Ok. É só uma adequação ao sistema. Mas a ideia foi continuar mesmo. Só isso? Sim, as observações que eu havia feito da proposta agora pelo Conselho e o regimento foi isso. Eu vou fazer as adequações, presidente, aí eu encaminho para fazer mais uma leitura, né? Eu acho que já com essa reunião a gente fecha, né, aquilo que nós, todos já entenderam qual é a proposta, né? Acho que a gente tem poucas alterações e que nós não teríamos dificuldade nesse cumprimento, né? Perfeito, presidente Isabel. Lembrando que ainda vai passar pelo crivo do IGAN, né? É sempre bom fazendo esse tipo de norma, esse tipo de minuta, e alguns olhares extras, porque a gente fica muito viciado com o texto, né? Aí pode ter passado batido alguma coisa, mas a gente ainda tem essa segurança. Né? Não sei se vocês vão querer abrir para outras contribuições ou se a gente já pode submeter como o que está. Na verdade, a proposta minha, Mariana, é o seguinte: nós vamos fechar, essa proposta é a nossa né, de vocês da CETIL, e eu vou submeter à Assembleia na próxima Assembleia nossa. E aí nós vamos receber as contribuições diversas, e depois que nós vamos enviar para o IGAN, tá? Então, nada está fechado ainda, a ideia é que para todo mundo ficar confortável, mas eu acredito que essa é a proposta da CETIL, né? Da CETIL é essa. Tá, perfeito. Bom, coloco em votação aqueles que estejam de acordo com as deliberações que foram feitas aqui na minuta, fiquem como estão. Aqueles que têm alguma outra contribuição ou algum posicionamento contrário do deliberado, podem se manifestar. Então, minuta aprovada. Peguei os trabalhos, já tinham sido realizados, né, já estavam em andamento. Gostaria de elogiar aí você, Isabel, o Bruno, toda a equipe que participou disso, tá? Foi um trabalho muito bem feito, parabéns aí para todos vocês. E vou passar agora para o item 3 da nossa pauta, outros assuntos. Temos algum outro assunto? Alguém quer colocar alguma outra situação aqui para deliberação? Bom, então, nesse caso, presidente, acho que nós podemos encerrar? Sim, eu quero agradecer a todos, tá? Agradecer essa contribuição. O comitê, ele é assim, entende que a melhor forma de resolver as questões, né, de recursos hídricos é essa discussão ampla, essa participação de todos os setores e principalmente das câmaras especializadas e técnicas, né, e que nós contamos muito com essa Câmara Técnica aí, porque a partir dessa aprovação desse novo regimento, a ideia é que a gente vai ter essa normatização dos funcionamentos aí, que nós sempre precisa de ter isso, porque às vezes a gente perde tempo discutindo questões administrativas que já poderiam ter sido resolvidas aí, e ao invés de estar justamente discutindo as questões de recursos hídricos, que é a mais importante, que é o cerne das discussões, é isso. E aí, quando nós temos um regimento, uma normativa de operação, né, de reuniões, de todas as questões bem feita, a gente não perde tempo com isso, a gente já tem todo esse regramento e discutimos as coisas importantes. Parece que a Lara Freitas está com a mão levantada. Sim, deve ser para abrir a câmera para tirar foto. Bom dia, é isso mesmo, Bruno. Bom dia, pessoal da comunicação.
E é isso mesmo, preciso só que quem possa abrir a câmera, só para fazer um registro da reunião de hoje, por favor. Só um minuto, vou fazer mais alguns. Prontinho, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado. Obrigada, Lara. No meu caso, você capricha no Photoshop, tá? Ah, tá certo. Bom, pessoal, vou dar como encerrada a reunião. Agradeço a todos os presentes e até um próximo encontro. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia a todos. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.